paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fernando e esse é o programa Café com Bíblia nas manhãs de sábado da Orion TV. Como sempre, trazemos muito esclarecimento bíblico acerca de temas diversos. E nessa manhã, nós estamos aqui para discutir sobre o tema do suicídio. Para discutir esse tema, temos dois convidados. Aqui ao meu lado está o Dr. Marcimedes Martins da Silva. Ele é mestre e doutor em Psicologia Social e está aqui hoje nos acompanhando. Bom dia, Marcimedes. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Também ao meu lado está aqui o pastor Edson José dos Santos. Ele é pastor da Igreja Cristã Presbiteriana, atualmente dirigente da igreja em Capela do Alto. Ele é professor e palestrante na rede estadual de ensino. Bom dia, pastor Edson. Bom dia. Também ao meu lado, como todas as manhãs, nos acompanha aqui, pastor Rony. Bom dia, pastor Rony. Bom dia, pastor Fernando. Bom dia para você que está aqui ligado na Orion TV. Já começamos aqui a nossa live e agradecendo de pronto os nossos convidados, nosso querido Marcimedes, vamos chamar aqui de Max, Dr. Max, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Pastor Edson, lá de Cerquilho, da Grande Cerquilho, né? Nós somos da Grande Cerquilho, o pastor Fernando e o Marcimedes faz parte da região da Grande Cerquilho, né? Porque Cerquilho é a cidade proeminente aqui Muito bem. na região. Linda cidade. Obrigado. Você que está aí na live, então, no Facebook, você pode já mandar as suas perguntas. Já tem algumas pessoas aqui, o André Vargas, a Ângela Amâncio, também a Verônica, avisando aqui que o som está bom. Então você pode falar com a gente aqui também pelo WhatsApp. Olha aí, ó, 996213661. Vá mandando as suas perguntas. Nós temos uma pauta extensa para cumprir aqui. Queremos trazer informação. Então o pastor Fernando vai conduzir essa conversa com os nossos amigos e você vá participando. Mas faça uma coisa para a gente, duas coisas importantes. Curta a página da Orion e também compartilhe a live, porque nós vamos alcançar cada vez mais pessoas. Vamos seguir, pastor Fernando. Tá certo. Dr. Max, o tema do suicídio parece ser mais comum do que normalmente nos apercebemos. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, no mundo acontecem cerca de 40 suicídios por segundo. No Brasil, a estatística nos mostra que há 32 suicídios por dia. E nos últimos 25 anos, a taxa de suicídio entre os jovens cresceu mais de 30%. Esses dados nos mostram que realmente o suicídio é algo muito preocupante, porém pouco abordado? Sim, o suicídio ele é um tema considerado tabu, porque nós temos dificuldade de falar a respeito até da própria morte. Então, nós enquanto passado, vamos dizer assim, a morte era algo próximo de nós. Morria o vizinho do lado, a gente ia na casa dele ver o corpo, comentava-se isso com a criança, as crianças comentavam entre si. Hoje, o que existe é que a morte ficou distante. Não se morre muito em casa, se morre em hospital, enquanto que antigamente se morria no leito, né, de casa, assim como era o nascimento. Eu mesmo fui resultado de um parto em casa. E meus irmãos todos foram feitos os partos pela avó, como eu. Então, o nascimento era próximo, a morte era próxima. E então, se chegar a discutir suicídio, é também trazer o suicídio para essa proximidade de se conversar sobre nascimento, sobre morte e também sobre suicídio. Certo. Muito bom. Até antigamente os velórios, principalmente no interior, eram feitos também nas próprias residências, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Eu tive a oportunidade desde criança de estar assim próximo a pessoas que morreram em frente de casa, ao lado de casa. E já aproveitando esse tema, para mim ele deixou de ser tabu desde criança, porque também eu tive pessoas que se mataram ao lado da minha casa, em frente da minha casa.
E um deles, inclusive, eu tive a possibilidade de ver o momento do acontecimento. Isso poderia ser um momento traumático para muitas pessoas. Sim. E poderiam, inclusive, trazer essa figura para ele como um exemplo para ele também acabar com a própria vida. Mas no meu caso foi um motivo de superação, de momento em que eu pude entender que talvez ali fosse um significado de vida, de poder trazer conforto para as pessoas, e dizer para elas que a vida tem significado, tem motivos para viver. Tá certo. Pastor Edson, nesse ministério pastoral, acredito que o pastor já deve ter contato com algumas pessoas com pensamento suicídio. E como que o pastor vê a questão do tema e do tabu, como o Dr. Max expôs aqui? É algo ainda proibido de se falar, de se abordar? Pois não. É importante pensarmos o quê? Que o tabu, ele é algo que traz uma certa resistência, né? Então, ainda hoje, nas igrejas evangélicas, há esse tabu, há essa resistência em se falar, né, sobre o assunto suicídio. E ao longo, né, da vida ministerial, como o próprio doutor comentou aqui, casos de vizinhos na sociedade, na própria igreja, pastores. Então a questão é refletir sobre o assunto, traz a um esclarecimento coletivo. E nós precisamos sim falar, principalmente das circunstâncias que estão ocorrendo hoje de forma global, né? Onde o individualismo está imperando. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tem êxito, né, nessa questão individual, social, então leva a esse, né, dar fim, dar cabo da sua própria vida ou término da existência. Mas, né, como pastor, psicólogo, nós procuramos trabalhar isso também junto às lideranças, os pastores, que então divulguem, que promovam profissionais que possam estar explicando melhor sobre esse assunto, né? Trazendo os seus membros, a membresia, ao conhecimento, que aí ao quê? O evitar, né, dessas situações que está virando uma epidemia, né? Tanto na questão pastoral, são vários casos, né, que nós ouvimos de pastores que vão a suicídio, o que é impressionante. É dessa época que para cá, de 2013 para cá, virou quase que uma epidemia. E também na membresia, né? E a questão de, vou dizer assim, do suicídio na sociedade, ele tem aumentado. Por incrível que pareça, né? Ele tem aumentado. Então, programas como esse é que trazem o esclarecimento. É isso que nós pretendemos fazer aqui dessa manhã. Tá certo. Okay. Pastor Edson, pelo fato de ser pastor e psicólogo, no meio evangélico ainda se encontra uma certa resistência à questão se é pastor, mas é psicólogo, entre os irmãos, ou isso já não faz mais parte desse tabu também? Olha, veja, hoje eu creio que melhorou muito, né? A resistência talvez há mais em relação a lideranças que tiveram um conhecimento, né? Assim, um desenvolvimento, foram educados em relação a que psicologia, né, e teologia, óleo e água, né? Elas não, mas hoje não, hoje isso já tem melhorado muito, uma, né, aceitação maior. Uma aceitação maior, os pastores também têm aceitado, a membresia tem, né, requerido dos pastores que haja esse trabalho. Por exemplo, né, muitas vezes eu sou convidado aqui, estou me referindo à região de Cerquilho, né, ao conselho de pastores da região e de Cerquilho. Então, eu sou convidado pelos pastores presidentes para estar atendendo a sua membresia, né? Eu estou dizendo isso para falar sobre o avanço, né, que isso teve há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, doutor, era inadmissível isso. As pessoas achavam que psicólogo, psicologia, isso não tem nada a ver com Bíblia, com a palavra de Deus, mas tem tudo a ver, porque Jesus foi e é o psicólogo dos psicólogos, médico dos médicos, ok? Dr. Max, eu vejo que o senhor é escritor também, tem 2 livros publicados, O Suicídio, o Trama da Comunicação, e o segundo livro, Internet como Expressão da Indústria Cultural.
A internet facilita ao acesso à informação, mas ela também se torna prejudicial, ela contribui para que as pessoas também estejam mais próximo ao tema do suicídio e cheguem a cometer o suicídio? A questão da internet é que ela passa por uma situação de conversa de sujeito. Quem somos de fato diante da tecnologia? Quem somos de fato diante da mídia social? Muitas vezes nós confundimos e achamos que não existimos diante da mídia social, tal como nós existimos agora com o corpo presente. Ou seja, é uma nova pessoa, uma outra pessoa que está naquele mundo virtual. Então, é como se o indivíduo, já tendo uma própria máscara, que é a sua personalidade, criasse uma segunda máscara, que é o sujeito que lida com a mídia. Quando as pessoas percebem que elas são elas mesmas que se colocam ali, isso ajuda bastante. E já há muitas pessoas conseguindo fazer isso. Num primeiro momento, quando a tecnologia chegou, havia um certo distanciamento entre a pessoa e o computador. Era como se a pessoa entrasse no computador, fosse aquela história do carro, né? Lembra Sim. do carro? Hoje as pessoas também já estão mais conscientes do carro. Mas teve época que você entrava no carro, sua personalidade mudava. Então é a mesma situação. A pessoa entrava no computador, a personalidade dele mudava. Ele achava que ele podia fazer o que quisesse ali. E hoje nós já temos mais consciência de que não é bem assim esse mundo da tecnologia. Na questão do suicídio, o que acontece é que ele às vezes é colocado como uma forma sensacionalista. Então se coloca ele como um certo glamour, né? É como se fosse um espetáculo de Hollywood. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda vez que se coloca isso como um espetáculo, ele acaba sendo visto como exemplo a ser seguido. Então quando tem assim, vamos assim como série agora, né? Que é aquela 13 razões, 13 reasons, como que é? 13 porquês. 13 razões por quê, né? Traduzindo em português a série. Então é uma série que chama atenção. Sim. E que de repente o adolescente assistindo sem uma orientação do pai, sem uma orientação de um profissional, sem o devido conhecimento do que acontece, acha que aquilo pode ser uma solução para que ele vem vivendo, para os conflitos dele. Entendi. Então é necessário sempre que a gente esteja atento junto com os filhos, porque hoje a gente tem, na questão da tecnologia, a gente chama de filhos do quarto, né? Ou agora também os pais do quarto. Cada um pega o seu celular, o seu computador, o seu notebook e vai para o quarto. Isso dá um distanciamento muito grande. Então é válido se as pessoas se encontrarem mais. Então já fica aqui um primeiro conselho, né? Sim. No sentido de dizer, se teu filho está muito no quarto, é necessário que você traga ele mais próximo de você. Se o seu filho assiste muitas coisas que mexem com ele, você tem que saber. E se houver algum comportamento estranho dele, você também tem que indagá-lo e conhecê-lo melhor. Porque o que nós precisamos é ter a proximidade humana, precisamos de estar mais juntos, pessoalmente, e menos pela tecnologia. Tá certo. Vamos fazer a nossa primeira interação aqui nessa manhã com o pastor Rony. Pastor Rony, já temos aí alguma interação? Já temos algumas interações, mas eu gostaria de ampliar, ia falar Pastor Max. Dr. Max, eu gostei muito dessa expressão filhos do quarto. Eu, por exemplo, fui numa casa há uns 3 anos atrás. Cheguei na casa ali por volta de umas 7h30, 8 da noite. E era uma casa que tinha muitos moradores, talvez uns 6 ou 7 moradores. Para mim é muito, porque eu só tenho um irmão, e minha mãe ficou viúva quando eu tinha 11 anos, então era só 3, né? Mas sempre tinha muita gente na minha casa. Mas 6, 7 pessoas na casa, aí logo veio o jantar, eu jantei. E aí eu olhei assim e falei, mas tá faltando alguém aqui, né? Aí a mãe falou assim, a avó falou, tá no quarto. Aí eu falei assim, mas tá no quarto esse tempo todo? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Não dá pra gente brigar. Fica no quarto o tempo inteiro no computador.
E hoje um filósofo aí, o Cortella, está lançando um livro falando que os desejos do filho se tornam em ordens. Como é que pode uma criança de 11 anos ficar no quarto e o pai não ter autoridade e tirar ele do quarto? Por que acontece isso nessa geração, Dr. Max? Então, sempre nós temos essa questão da autoridade, e vamos dizer assim, nós vamos aproveitar e trazer esse tema já para o suicídio, que é a questão da autoridade de quem comanda nós, né? Quando nós colocamos Deus, que está acima de todos, na nossa direção, isso significa sempre que haverá uma hierarquia sobre a terra, né? O que acontece hoje é que essa hierarquia está sendo muito desrespeitada. Então, existe Só uma coisa, a família não é democracia, né? Sim, sim. Democracia não é, tem autoridade hierárquica, né? Hierárquica, exatamente. Então, o que acontece? Quem está sob o controle da vida é Deus. Começamos daí já a situação, né? Então, se Deus está sob o controle da vida, está sob a autoridade dele, os pais estão submetidos a Deus, o marido submetido a Deus, a esposa submetida a Deus, a esposa é companheira, tem que estar ao lado do marido, né? Não, ela sim não tem que ser maltratada, e está muito bem colocada aí a questão da Lei Maria da Penha, que busca a proteção feminina. Então existe essa situação deles lado a lado. E os filhos têm que estar embaixo da autoridade do pai e da mãe. Quando se quer colocar eles em igualdade, já se começa uma questão de identidade que pode complicar muito a cabeça da criança. E em psicologia a gente diz identificação, os filhos têm que se identificar com os pais, e essa identificação é muito importante. Por isso que os pais têm que ter significado da sua existência, têm que ter sentido da sua vida, e têm que colocar a sua vida debaixo da direção de Deus. Feito isso, a gente volta para o ensinamento bíblico que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer não se afastará dele. Ou seja, ele jamais pensaria em suicídio, porque ele estaria fundamentado na palavra de Deus, ele estaria com o sentido de vida dele estabelecido, saberia que Deus tem dia e hora para a morte dele, entenderia que um dia ele vai passar, mas saberia exatamente que aquele momento vai estar nas mãos de Deus e não nas mãos dele. Ele jamais cometeria o ato suicida. Obrigado. Vamos lá então, você que está aí com a gente na live, temos algumas pessoas aqui. André Vargas, vou fazer sua pergunta já, André, daqui a pouquinho. Também a Mônica, bom dia. Ana Paula, mandando aqui minha esposa, minha filhinha, mandando bom dia. A Ângela Amâncio, também a Verônica Rodrigues. Então vamos fazer a pergunta aqui, Pastor Edson. O André Vargas pergunta assim, olha, pergunta ao pastor: nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Okay. Também se aplica ao suicida? Nada nos separar do amor de Deus? Bom dia, né, ao assinante. André Vargas, né? Então, é importante entender que há correntes, há linhas de pensamentos, ok? Então, eu entendo a pergunta relativa a determinada linha de pensamento. Não quer dizer que uma linha seja errada e que a outra seja certa. É uma questão de aprendizado, é uma questão de educação. Conforme a pessoa foi ensinada, então ela passa a crer naquilo. Que também pode mudar. Ok? Sim. Então, nesse primeiro momento, ele está me fazendo uma pergunta que se aplica. Dependendo da forma que ele foi ensinado, o que ele viu em relação à carta de Paulo aos Romanos, ele passa, então, a ter ou crer nessa determinante, que realmente isso faz parte do suicídio. Mas existem outras correntes de pensamento que afirmam, pensando em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, já não faria parte o suicídio. O suicídio estaria perdoado nesse caso também. Então, é importante frisar que nessa pergunta que ele está fazendo,
O importante é se manter numa consciência limpa e pura, que é o Evangelho, né? As boas novas que transformam. E dar seguimento àquilo que ele tem aprendido, através, talvez, do seu pastor, talvez ali de um segmento religioso, cristão, evangélico, né? Aqui nós não iremos colocar a questão do certo ou do errado. Essa linha está certa ou essa linha está errada. Mas nós vamos levar a pessoa a refletir que é evidente que dar fim à sua vida, à existência, esse não é o desejo de Deus. Nem para uma corrente, nem para outra, principalmente para o ser humano, né? Aqui o que ele está falando aqui, provavelmente, Dr. Max, dessa linha que o pastor fala, muitas pessoas falam o seguinte, que se matou, cometeu suicídio, é um elevador direto para o inferno, né? Então, acho que a pergunta do André é nessa linha, né? Então, o senhor quer ampliar, também tem a sua visão? Melhorar essa pergunta, Dr. Max. Eu acredito que nós precisamos primeiro entender as razões do suicídio, quais as causas. Porque acredito não haver apenas uma causa acerca desse tema, e a gente precisa primeiro entender, para antes, depois do indivíduo, como dizem algumas correntes, né, pastor Edson, mandar ele para o céu ou mandar ele para o inferno, né? Um elevador, conforme disse o pastor. O rapaz falou para mim que é um elevador direto para o inferno. Ainda bem que ele usou a expressão elevador, né? Porque tá levando para cima, né? Quem sabe o cara tá indo para o céu, então, né? A gente já pode ver a contradição aí na própria questão, né? Porque o elevador leva para cima e para o alto é para Deus. Mas assim, o que nós podemos dizer é o seguinte: primeiro, não nos cabe julgamento, né? Nós não temos que julgar. O julgamento cabe a Deus. Em segundo lugar, a gente pode dizer também a seguinte questão: há diferentes causas para o suicídio, sim. O que a gente tem mais hoje consistente nas pesquisas é que dificilmente uma pessoa se mata em sã consciência. É muito difícil. Pegamos aí a Bíblia, o momento de Saul. O rei Saul, ele pede para o escudeiro matá-lo. O escudeiro não mata, ele numa impulsividade, num momento de loucura, ele se atira e se mata. Pegamos o próprio escudeiro. O escudeiro, naquela época, era propriedade do rei. Então, ele e o rei era como se fosse um corpo só, fiel escudeiro. Então, ele também faz o seguinte, ele também acaba se matando em seguida. Naquele impulso, naquela loucura, naquele momento de insanidade. Então, em geral, vai acontecer num momento de insanidade. Por isso que é difícil julgá-lo, né? Como disse o pastor, há pastores que se matam, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que têm maturidade na palavra de Deus, pessoas que vivem de repente num momento de tribulação e naquele conflito, naquele momento em que de repente ele até passa por um esquecimento de uma determinada palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é muito precisa, né? Não se perde uma palavra na Bíblia. Cada palavra é um universo. E cada palavra que nós falamos para o filho é um universo. A palavra ela tem que ser construtiva ou destrutiva. A palavra tem essas duas forças. E a palavra de Deus é sempre construtiva. E então, no sentido de construção, quando a cabeça da pessoa começa a pensar, muitas vezes ela se esquece da palavra de Deus. Porque se a pessoa, na hora do suicídio, lembrasse do coração, no sentido de dizer aonde está o seu coração, né? Aí está o seu bem, aí está a sua vida, ele estaria colocando o coração exatamente em Deus. Só que aí também há um lado da tentação, o lado demoníaco, que é terrível, porque cada palavra pode trazer em si uma sedução. Então muitas pessoas até se matam achando que vão encontrar Deus, como se Deus fosse a sedução daquele momento. Muitas pessoas acham que vão encontrar o seu parente que faleceu. Então aquele parente é a sedução. Vou encontrar com a minha mãe, vou encontrar com meu pai, vou encontrar com meu irmão, vou encontrar Jesus. Então o próprio Jesus atrativo para o suicídio. E é isso que tem que ser evitado. A gente tem que, por isso que é importante o diálogo entre irmãos, pais e filhos, na sociedade, o esclarecimento. Porque se a gente tiver esse esclarecimento da força da palavra,
nós tomamos muito cuidado com a boca. E a Bíblia diz para controlar a língua, que é uma serpente, né? E diz para a gente ficar atento, ouvir mais, observar mais, falar menos. Se a gente seguir esses princípios, com certeza a gente transmite vida. Jesus é vida, né? Sim. Nós sabemos disso. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na maioria dos casos, então, como o doutor acabou de dizer, a pessoa está passando por um momento de desequilíbrio, né? Isso pode ser constatado clinicamente também. Como é que funciona, doutor, Sim. essa constatação? Então, o que acontece? Existe hoje escala que a gente faz na clínica e que possibilita tirar o diagnóstico de se a pessoa é o chamado SPOT, suicida em potencial. E constatando isso, então, tratá-lo. Porque, como você disse em relação às causas, né, que eu acabei não respondendo, entusiasmado pela palavra de Deus. Mas assim, as causas, pode ser uma depressão, essa depressão pode ser uma depressão que vem e depois vai embora, pode ser uma depressão que se transformou numa depressão crônica, onde a pessoa vive num estado de melancolia, ou pode ser uma depressão que leva em momentos de euforia. E exatamente essa questão de ser cíclico, ou seja, de passar de momento de depressão para momentos de euforia, que é o problema. Porque muitas vezes a alta se dá no momento errado. É muito comum um psiquiatra, de repente até um psicólogo, alguém aí da área clínica, dar a alta no momento errado, no momento em que a pessoa começa a ganhar força. Porque veja bem, para se cometer o suicídio, existe um autor que coloca que nós temos que ter o desejo de matar, o desejo de morrer e o desejo de ser morto. Desejo de morrer, às vezes a gente tem. Eu tenho. Eu podia morrer hoje, pro céu, maravilha. O desejo de matar, de vez em quando a gente tem. Também. A raiva do filho, eu queria matar essa garota, eu queria... Mas é da boca para fora, a gente não torna isso realidade, né? E o desejo de matar a si mesmo já é mais complicado, né? Às vezes tem raiva de si mesmo, a gente também tem. Agora, juntar esses três desejos, o desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer, aí isso leva a pessoa a realmente cometer o ato. Porque todos os desejos em relação a si mesmo. Né? Vem o encorajamento. Vem o encorajamento. A questão do rei Saul, voltamos a ele. Ele tinha o desejo de ser morto num primeiro momento. Ele não tinha o desejo de matar a si mesmo. Só que no momento que o outro não fez, pela impulsividade, ele foi levado a outro desejo. Então a gente precisa se cuidar muito, porque o demônio trabalha muito bem também. Né? Nós não podemos esquecer disso. Né? Ele está ao nosso redor, como diz a Bíblia. Então, precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque é muito sutil tudo isso. Então, na questão clínica, pode sim ser trabalhado, pode ser visto, pode ser diagnosticado, né? E pode ser, então, vamos dizer assim, interferir no sentido de trazer um projeto de vida para a pessoa. Porque, na verdade, o verdadeiro suicídio é o suicídio que você não comete. Você quer uma transformação na sua vida. Então, é isso que é o verdadeiro, né? É cometê-lo em vida, transformá-lo em vida. Por isso que muitas pessoas transformam a sua vida. Nós temos exemplo bíblico também, onde um homem pode nascer aos 60 anos. Né? Eu costumo dizer, eu acabei de nascer de novo. Agora pela aposentadoria que eu tive ano passado. E eu tenho que um novo projeto de vida para esse momento de vida. Sempre temos que ter novos projetos de vida. Nós devemos morrer cheios de sonhos. É assim que nós devemos morrer. Né? Tá Os sonhos irrealizados. Boa palavra. Pastor Edson, o que comete suicídio, ele normalmente, como nós ouvimos agora o doutor Max dizer, que a pessoa está passando por um processo, na maioria das vezes, uma depressão, algum problema clínico. Ele chega a cometer o suicídio. O elevador que o nosso telespectador aqui colocou, vai levar ele para cima ou para baixo? Porque eu entendo que há diferença do suicida, aquele que comete por um culto, por uma crença, e aquele que está passando por um processo clínico, que pode ser constatado, uma doença. E a curiosidade daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo é justamente essa. Para onde vai esse elevador, Pastor Edson? Para quem está passando em depressão? Novamente, né? É importante sempre deixar para Deus o julgamento, né? Aqui nós estamos num ambiente de reflexão, né? Procurando então
trazer à luz, esclarecer as causas, os motivos e até prevenir em relação, né, a essa questão do suicídio, que tem aumentado gradativamente, conforme nós já falamos. Mas eu quero também ampliar, né, essa questão em relação ao suicídio, né, a questão de ir ou não para o céu. Veja, há suicidas que eles, né, tiram a própria vida por motivos religiosos. Nós temos aí na mídia, né, os chamados homens e mulheres bombas, não é isso? Então, por uma questão religiosa, literalmente, eles são chamados, né, pela mídia, suicidas, né, homens bombas. E ele faz, então, vou colocar assim, uma interação entre religião, questões políticas e sociais, né, que, na verdade, essas pessoas, eles são ali aliciados, eles são ali, né, abarcados para determinado segmento. Então, o que é importante em relação a isso? É pensar que o suicídio, ele pode vir, sim, por questões religiosas, né, de ordem de pensamento, né, e também por questões, né, vou colocar, políticas. Tem mártires na Venezuela, na Colômbia, a pessoa está passando ali por um momento de um cerco em relação à militância, essas coisas todas. Ele resolve, então, para não passar ali, né, para não sofrer agressões, tirar a própria vida. Veja como é delicado a questão do suicídio. Outros, vamos na questão social, já falamos um pouquinho da religiosa, né, em relação ao homem e mulher bomba, essa questão política de um militante. Vamos na questão social. Outro, a empresa, houve uma quebradeira em 2008 nos Estados Unidos, aqui também houve. As pessoas tiraram, empresários, tiraram as suas próprias vidas. Ok? Pessoas não conseguiram alcançar o chamado status quo, né? Ok? Então a pessoa não consegue, o vizinho está trocando carro, o vizinho está avançando. Problemas econômicos. Isso, está tendo aumento, as questões financeiras. Então, veja, a pessoa também, muitas vezes, tira a própria vida. Mas vamos pensar, tirar a própria vida, o suicida, nunca é somente uma questão pessoal, mas é também um componente social. Isso é o que nós temos que ter em mente. E por isso nós devemos, então, estar refletindo, debatendo sobre essas questões, para, então, evitar ou elucidar, né, que a vida, ela vale mais do que as questões políticas, do que as questões sociais, do que até mesmo as questões religiosas. Não adianta ser um legalista. Quem é legalista? Aquela pessoa que que vai à igreja, cumpre ali, marca seu cartão, está sempre ali, fala de crente, veste de cristão, de crente, ou de outro segmento, enfim, né? Mas, na verdade, muitas vezes, no seu íntimo, ainda impera um vazio. E esse vazio, ele é ser completado com o poder de Deus, com o poder da palavra de Deus. Então, quanto mais, né, nós entrarmos nesses diálogos, né, em relação ao que Deus diz, o que a palavra de Deus diz sobre a vida, menos suicidas nós teremos, né? Agora, sendo bem efetivo na pergunta, não é isso? A pergunta dele, então, mas ele vai ou não vai para o céu? Eu respondo novamente, o julgamento fica para Deus. Eu ensino, como pastor, ali no meu consultório, atendo várias pessoas, foram vários pacientes que chegaram a mim, e por questão de sigilo, eu não vou citar nome, mas que atendi, que com, né, um distúrbio, vamos colocar assim, depressivo, até mesmo, né, a questão ali da depressão pós-parto, né, ao qual, pela infinita misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade, aqui na região, em Cerquilho, né, de estar palestrando nas UBSs para gestantes, né, assim, falando em relação à vida, e muitas delas tinham essa questão da depressão pós-parto também, né, que a pessoa, além de não desejar o filho, né, assim, repelir o filho, também quer dar cabo da sua própria vida.
Então nós entramos com as técnicas, é claro, né, da psicologia, né, freudiana, né, lacaniana, eu posso colocar dessa forma, mas também com a palavra de Deus que é vida, instruindo então esse paciente, essa paciente, né, vamos dizer assim, e várias tiveram êxito. Então nunca ocorreu ainda, né, um suicídio de uma pessoa que tivesse sido atendida por mim, mas pelos meus pares isso chegou a acontecer, né? Então veja novamente, como que eu posso dizer se essa pessoa foi ou não para o céu? Quem sou eu para tecer tal, né, comentário ou uma afirmação dessa? Sim. Então, o que nós temos que fazer aqui é refletir bastante e passar os pontos positivos, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é vida, Jesus é vida, ok? E nós também, da área da saúde, né, como psicólogo, como pastor, nós também passamos essa ideia do quê? Do que a parte clínica, ela é fundamental para que a pessoa saia, né, ou amenize esse distúrbio. Quanto mais ela for atendida, quanto mais ela falar sobre isso, quanto mais a mãe levar os seus filhos, enfim, ou um relacionamento conjugal que não está dando certo por algum motivo, ir então, né, às bases clínicas, ao consultório, à psiquiatria, isso faz com que seja elevado o grau de vida e não de morte, e não de suicídio. Tá certo. Ok? Ok. Estamos percebendo aí que o tema do suicídio é um tema muito complexo, passa pela área espiritual, mas passa também pela área da saúde e devemos estar realmente abordando o tema. Pastor Rony, temos mais interações aí? Muito bem, obrigado pastor Edson, obrigado doutor Max, muitas pessoas aqui interagindo, né? Vamos lá dar um alô então, Rafael Medeiros, lá de Brasília. Temos também aqui o Rafael Cunha, também a N. Pool, também o André Vargas. O André Vargas, ele disse que a pergunta sobre nada pode nos separar do amor de Deus não foi respondida. Ele disse que não foi respondida. Então ele está pedindo. Então vamos rapidamente. O texto, nada pode nos separar do amor de Deus, se aplica ou não para o suicida? Dr. Max. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que eu disse que cada palavra é um universo, né? Uhum. Se nada pode nos separar de Deus, nós não podemos dizer que o suicídio separa ou não alguém de Deus. Nada é nada mesmo. Nada é nada mesmo. Nós temos que ficar firmes nisso na palavra. Nós não podemos querer interpretar a palavra. Nós temos que pegá-la, a não ser que muitas vezes a gente precisa ir no original para tentar identificar melhor se essa palavra de fato existe no original. Certo. Mas nesse caso não há controvérsias quanto ao original. Nada é nada mesmo. Nada é nada mesmo. As pessoas falam assim, antes de mais nada, então, depois não vai vir nada. Então. Não vai vir nada. Pastor Edson, se aplica ou não? Novamente, né? Eu vejo aí uma pitada de arminianismo e calvinismo. Uhum. É um debate que... Não, você pode falar a sua posição, não tem problema. Isso, né? Então, eu entendo, novamente, que deixe o julgamento para Deus. Nós vamos refletir sobre isso. Sem problema. É que o medo de responder determinadas perguntas é porque a gente pode incentivar o suicídio. Então dizer que essa é uma questão básica, nós não vamos fazer isso. Dizer que um cara que se mata vai se encontrar com Deus seria uma afirmativa de que o suicídio pode ser praticado e você vai se encontrar com Deus. Agora, esse nada nos separa do amor de Cristo significa que nós não temos discernimento para dizer se ele vai ou não se encontrar com Deus. Esse julgamento é lá, pra Deus. É para Deus. Exatamente. Agora, a gente ficar em busca disso, nós vamos ficar realmente em um debate debate sem fim. Muito bem. Rafael, então, André, né? O André que está falando. Vamos lá então. O Rafael Medeiros, lá de Brasília, ele pergunta assim: é possível que a relação do suicídio esteja relacionado com influências espirituais? Por exemplo, demônios? É possível, pastor Edson?
Com certeza. É possível. Isso. A área, né, de possessão, ela é estudada, né, nos meios até acadêmicos. Certo. Isso está bem fundamentado, né? E, biblicamente, nós temos relato de Jesus expulsando os demônios. Essa é a máxima. É possível. É possível, sim. E o que também é possível? Que essa pessoa seja liberta pelo poder da palavra de Deus. Isso também é possível. Então, isso nós devemos, né, sempre alencar, sempre estar colocando isso, né, em pauta. Para quê? Para que a pessoa tenha um recurso, uma saída. Porque tem um pai, uma mãe que está ali com seu filho, com a sua filha, né, nesse estado de possessão, e ele procura muitas vezes a medicina. A ciência, é muito bom, mas às vezes isso não é suficiente. Há relatos, inclusive eu tive a oportunidade de estar, né, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desenvolvendo um trabalho. Há relatos sobre isso, que médicos chegam e dizem, olha, por nós, o diagnóstico, né, o atestado, não haveria reversão, mas chegaram aí, né, uns pastores, chegaram algumas pessoas do segmento religioso, fizeram ali uma oração, e eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu, né? A pessoa parou de ter aquele estágio de possessão numa maca, preso à maca e se desvencilhou. Dr. Max, o senhor já atendeu pessoas com influências espirituais e a tendência suicida? Então, eu considero nós sempre com influência espiritual, o tempo todo, né? Aliás, é uma coisa que tem que ficar assim, bem esclarecida em relação ao tratamento clínico, é que o psicólogo ele não pode mudar a crença de quem ele atende, mas ele pode sim entrar na questão espiritual, respeitando a crença de quem vem procurá-lo. Então, dentro da sua crença, dentro do que você vive, o que te leva a pensar em suicídio, dentro da sua crença. Temos que pensar o seguinte, quando a gente vê o extremista praticando suicídio, a doutrina dele não há incentivo na doutrina dele para suicídio. Não tem no muçulmano, no hinduísmo, no islã, não há assim, no budismo, e também na nossa, né, no cristianismo, não há incentivo ao suicídio em nenhuma religião que eu, pelo menos, conheça. Né? Se você for buscar isso no Alcorão, na Bíblia, ou nos livros lá de Mahatma Gandhi, lá do Mahatma Gandhi, acho que também lá, né, que é o hinduísmo lá, né, com a influência dele, assim, em relação às questões de ver monges se incendiando lá no budismo, lá ou do extremista que joga bomba dele lá no muçulmano, e mesmo alguns casos nos Estados Unidos cometidos por adolescentes que às vezes são de famílias protestantes nos Estados Unidos, que pega a sua arma e vai numa escola e mata ali dúzias de estudantes. A gente vai observando sempre que aquilo é, na verdade, distorção de doutrinas religiosas. Então, cabe a nós, mesmo em clínica, dentro da crença de quem a gente atende, questioná-lo. O que faz você pensar em suicídio, nessa questão espiritual, se dentro da tua doutrina, provavelmente não existe isso? Você já conversou, já procurou um esclarecimento sobre isso dentro da sua doutrina? Mas o lado espiritual tem que ser sempre visto. Pastor Fernando, então, mais uma pergunta aqui. O amor de Deus, Pastor Fernando, o amor de Deus depende da minha educação e da minha aprendizagem? O amor de Deus é incondicional, né? É incondicional. Com relação ao suicídio, pastor Mano, isso nós devemos investigar as causas. É que nós temos a cultura imediatista, então, pastor Edson, doutor Max, de querer determinar o fim de cada um. E nas rodas de café com Bíblia, nós queremos dizer se o indivíduo foi para o céu ou para o inferno. E nos esquecemos que isso pode ser uma doença, pode ser tratada, um desequilíbrio emocional, e a gente literalmente, normalmente, nas conversas, descartamos todas essas informações que são relevantes e colocamos o indivíduo no elevador, para o céu ou para o inferno. Mas que o amor de Deus é incondicional, é incondicional.
Nada nos separará. Deixa eu fazer mais um comentário aqui. No meio cristão, o suicídio, pastor Edson, como citou, tem se tornado mais comum, mais recorrente, inclusive no meio pastoral. Recentemente também vimos aí um jogo muito difundido entre adolescentes que estimula esses adolescentes a cometerem flagelos, né? Cometerem atos contra si mesmo. Por que isso tem encontrado tanto espaço no meio cristão entre adolescentes e até mesmo pastores? Ok, muito bem. O que nós temos agora, nesse momento, é o chamado o jogo da baleia azul. Então, é um segmento. Existem vários outros jogos, né, enfim, mas esse é o que está mais trazendo aqui no momento, na mídia. E o que nós entendemos? Né? Que esse jogo, ele é um jogo perverso. É um jogo que leva, então, ou incentiva jovens adolescentes a estarem praticando, então, tais atos contra o seu corpo, ou se ferindo, e até mesmo, né, num término do jogo, chegando ao suicídio. Né? Vamos pensar também nessa questão dos 13 porquês, ou seja, uma série, né, televisiva que exalta agora de uma forma romântica o suicídio. Então, jovens estão ou ali interagindo, que é o jogo da baleia azul, ou então assistindo, né, como um espetáculo, algo que pode ser bonito, romântico de se fazer. Nos dois casos, eu quero fazer o link com a família. A família é fundamental para estar, então, dando os alicerces para esses jovens, para esses adolescentes. Então, o pastor está dizendo que a ausência familiar ou o distanciamento familiar é o que propicia esse tipo de jogo e esse tipo de acontecimento no meio cristão? Exatamente. Por quê? Há muito tempo atrás, né, e eu faço isso na minha casa, não estou dizendo que isso seja uma regra, mas é importante, dos meus pais, meus avós, que você chega à mesa e ali você faz uma oração, você agradece a Deus pela saúde, pelo alimento, pelo seu dia, né? E muitas vezes, até em algumas casas, não era permitido ligar a televisão durante o momento do jantar, do almoço, enfim, da alimentação. Hoje, o que nós vemos é completamente diferente. Há uma sociedade, porque eu não quero também ser, pastor, o senhor está quadrado, o senhor está retrógrado, pastor Edson, né? As coisas não são assim. Mas eu quero dizer o seguinte, que cada um tem um tablet, cada um tem o seu celular, um vai para o quarto, outro vai para a sala, cada um come distante, não é isso? Então, a família é fundamental, os pais são fundamentais para irem buscando uma identidade de autoridade, né? Então, o que é necessária? Se faz necessário uma identidade de autoridade, ou seja, tem determinados padrões de comportamento que os pais podem, sim, na adolescência, estarem ali restringindo, que é esse algo do distanciamento. E, às vezes, para os pais, é cômodo. Porque o pai também chegou do trabalho, chegou da escola, chegou dos seus afazeres, e é cômodo ver o filho ali clicando, mas ele nem pergunta. O que você está fazendo? O que você está... Então, pelo menos perguntar, né? Isso já vai ter um grande adianto. Outra informação importante é sempre procurar estar perto. Leva o café até ele. Toma o café perto dele. Se não dá, eu sei que não dá, nós sabemos disso. Não, eu estou ocupado com isso, mas vai ali, pega a xícara de chá, de café, vá perto dele e procura um diálogo com ele. Então, isso, 1 minuto, pode valer por mais de 10 horas de afastamento. O que na mente do adolescente, ele diz o seguinte: o jogo me traz mais prazer, o jogo me completa, os meus pais não. Então, pais, tomem cuidado.
né? Procurem estar mais perto dos seus filhos, procurem interagir mais, mesmo nesses momentos difíceis de correria da sociedade, mas é necessário. Porque se esse jogo, a Baleia Azul, e esse outro, né, os 13 porquês, enfim, né, de uma forma ou de outra, estão levando os nossos jovens, e não são poucos, viu, a suicídio. Porque esses, tem uns que são televisivos, a mídia está mostrando, mas e os outros? Né? São vários na estatística. Então, o que nós temos que primar? Pela família. E nós temos esse poder. Pais, eu, né, vocês, nós temos esse poder de interagir, ok? Tá certo. Dr. Max, o distanciamento familiar enfraquece a figura paterna, materna entre os filhos, né? Isso realmente tem propiciado campo, abertura para esse tema do suicídio, esses tipos de jogos, esse pensamento rondar, né, e às vezes permanecer na mente de adolescentes? Um conselho frequente é que você deve, de repente, ter vamos assim, criar na sua casa e com seus filhos uma situação estranha. Então você cria o dia sem tecnologia. Hoje não tem tecnologia em casa. Como, pai? Ninguém assiste televisão, ninguém vai ligar o tablet, computador. Ninguém... Mas, pai, que dia estranho. Exatamente, criamos o dia estranho. Bíblicos? Oi? Vamos voltar aos tempos bíblicos? Vamos para dias estranhos. Então hoje é um dia, sim, pai, mas sem tecnologia, o que nós vamos fazer? Todo mundo treme em casa, né? Na minha casa a gente faz, às vezes, isso. E a gente passa a pintar, passa a descobrir um jogo de família, que às vezes já não se joga mais. Percebe que tem jogos em casa que sequer foram usados, né? Vamos dar um exemplo sem querer fazer propaganda, né? Monopólio, né? E tantos outros jogos que de cara a cara, lá, um que busca a carinha lá, que eu não me lembro bem o nome. Enfim, há tantos jogos de mesa que estão abandonados dentro de casa e as crianças vão descobrindo aqueles jogos de mesa. Vamos fazer aí... Nossa, nós compramos aí um quebra-cabeça de 1000 peças. Ninguém teve coragem de montar o quebra-cabeça, descobre-se aquele quebra-cabeça. Então é um dia de estranho que vira o dia da descoberta, né? O estranho se torna assim um tempo de intimidade entre pai e filho, um tempo lúdico, porque nós estamos perdendo a questão do prazer, né? E o prazer, o suicídio é a falta do prazer. Então, exatamente, a família encontra o prazer de viver junto, encontra o prazer da intimidade, encontra-se no relacionamento pai e filho. Então, isso é muito importante, criar esse dia. Se você ainda não criou, né, eu diria para quem está nos assistindo, crie esse dia na sua casa, um dia sem tecnologia, porque o cérebro ele precisa de ginástica cerebral. E a tecnologia nos tira dessa ginástica, que é propiciada pelo sudoku, pelo caça-palavras, pela busca dos 7 erros, por tantos exercícios que existem aí na banca de revista, por revista de R$1, R$2. Então não vai dizer que não tem dinheiro também para o filho, porque o investimento pode ser muito baixo e o retorno muito alto. Vamos fazer então rapidinho aqui, só para a gente... Estamos caminhando para o final. Só agradecendo nossos amigos que estão online. Muito obrigado. Você pode deixar suas perguntas aí, a gente vai respondendo. Eu, pastor Fernando, também posso passar algumas perguntas para os nossos convidados. Vamos encerrando aqui, sobre algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Bate bola aí. Pastor, rapidinho. Deus perdoa o suicídio? Deus, ele é, né, soberano e eterno. E certamente ele é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Doutor Max, Deus perdoa o suicídio? Nada pode nos afastar, né? Então é o nada, né? Mas Deus é Deus, ele pode perdoar. Suicídio é pecado? Então, a questão de pecado é ofensa a Deus. Se a gente dizer Deus é o dono da vida, a gente pode dizer assim, suicídio é pecado e partir para a condenação. Só que nós temos que lembrar que em Cristo, né, Jesus, nós não há condenação. Então, voltamos para a ideia do julgamento. Deixa para Deus, não vamos julgar. Se uma pessoa se suicida, pastor, e era crente, mas a gente pode duvidar que ele era crente de verdade mesmo, ou um crente de verdade não se suicida? Então, novamente, é uma questão do segmento educativo.
conforme a pessoa foi educada e ensinada, ok? Então, nós não vamos conseguir, né, determinar, julgar se tal pessoa era mais ou menos crente. Isso deixamos para Deus, Bom, ok? o que está claro para a gente aqui, pastor Fernando, que é um tema difícil, que precisaria de muitos outros programas, né? Mas eu vou encerrar aqui a minha participação, agradecendo então ao Rafael Cunha, Amico, Rafael Medeiros, Rafael, André Vargas, Adilson Dias, também tem a Mônica, também a Ângela, também a Sara, a Júlia, a Ana Paula, Verônica, pessoas de vários lugares, inclusive de fora do país, lá da África, Rose Chapo também estava aqui assistindo, pessoas lá de Moçambique assistindo, também alguns também dos Estados Unidos que viram os outros programas também estão aqui na minha página, também assistiram. Então, eu agradeço, pastor Eduardo, eu quero falar pastor Eduardo, assim, pastor Edson, pastor Marcinedes, Fernando, Deus abençoe. Fernando vai seguir em frente. Tá certo. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, Café com Bíblia. Eu gostaria, Dr. Max, pastor Edson, deixasse aqui as palavras finais e também, se quiser deixar o endereço das igrejas e os dias de reuniões também. Vamos começar aqui. Dr. Max. Eu diria assim que há na Bíblia o fruto do Espírito. Se nós trabalharmos os nossos filhos para que eles adquiram o fruto do Espírito, dificilmente eles vão tirar a própria vida. Eu acrescentaria aquilo que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acrescentaria também que Jesus é paz, amor e alegria. Tá certo. Pastor Edson. Então, eu quero agradecer, né, pelo convite, né, os telespectadores aí, né, um assunto muito relevante, né, e vá ao encontro da vida. Perceba situações em seus filhos, em seus cônjuges, os sinais, que são os desvios de comportamento, angústia extrema, estar afastado, não querer se relacionar, né, e vá em busca da vida. A palavra de Deus nos declara isso, que é importante estarmos ligados com Deus, com Jesus Cristo. E ali, na IECP Cerquilho, Avenida Prefeito Antônio Souto, 257, em Cerquilho, né? Avenida da Caminhada ali. Então, nós temos ali as reuniões aos domingos, às 19 horas. E se você quiser nos fazer uma visita, enfim, e até mesmo para falar em relação a atendimento, todas essas questões, nós estaremos ali pronto para lhe abraçar você e a sua família, né? Tá certo. Assim queremos deixar esse recado aí. Obrigado, pastor Edson. Dr. Max, quer deixar algum telefone de contato? Endereço? Eu costumo não fazer muita propaganda, mas assim, em princípio, eu deixo só o meu e-mail, que é avesso@avesso.net. Quem tiver alguma pergunta, tiver algo que eu possa ajudar, pode passar um e-mail para mim, que eu teria o maior prazer em responder. Tá certo, então. A todos os nossos telespectadores, ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet, meu muito obrigado. No próximo sábado estaremos aqui com um novo programa, com um novo tema, para discutir aqui muito café com Bíblia, tá certo? Desejo a todos um sábado abençoado. Meu muito obrigado. Até mais.